Olá, meninos e meninas. Hoje a minha aula é sobre história da mitologia grega e eu vou contar a história de Ió, que tem várias versões. Uma delas foi contada por Ésquilo, né, na sua obra Prometeu Acorrentado. A outra foi contada em Metamorfoses, a grande obra de Ovídio, mas todas as versões que contam a história de Ió dizem que a princesa foi transformada numa novilha por Zeus para esconder seu caso amoroso de sua ciumenta esposa Hera. Mas vou contar do início da história. Quem era Ió? Ió era uma princesa de Argos e sacerdotisa do templo de Hera, tá? Que em Roma teve nome de Juno, e ela era esposa de Zeus e muito ciumenta, tá? Sua beleza, a beleza de Ió, despertou logo a paixão de Zeus, que para cortejá-la e ir ao seu encontro para a Hera, a sua esposa, não desconfiar, o que ele fazia? Cobriu o mundo com um manto de nuvens escuras, né? Para que seus atos ficassem escondidos da visão de todos e principalmente da ciumenta Hera. Mas Hera ficou desconfiada, de vez em quando escurecia, ficava tudo escuro, nuvens escuras. Ela logo desconfiou que era caso do marido, algum caso amoroso do marido. Então o que ela fez? Saiu do Monte Olimpo, tá? Para averiguar o que estava acontecendo. Zeus, naquele momento, estava com a sua amante Ió, mas pressentiu a sua chegada, né, a sua aproximação. Então, antes que ela chegasse, o que ele fez? Transformou a Ió numa jovem vaca, uma novilha branca. Mas Hera não se deixou enganar quando olhou aquela novilha, ficando intrigada ao ver o grande interesse do marido por aquele animal que surgiu do nada. Então Hera pediu a Zeus aquele lindo novilho de presente, aquela linda novilha de presente. Assim, me dá de presente, essa vaquinha é muito linda. Bom, pedido que ele não pôde negar, tá? Que desculpa ele ia dizer. Então Zeus viu que Hera colocou a vaquinha sob a guarda de um gigante de 100 olhos, chamado Argos Panoptes, que mesmo quando dormia, dos seus 100 olhos, 50 ficavam abertos. E no outro sono, ao contrário. Então, sempre ficava com 50 olhos abertos, tomando conta, né, da vaquinha. Bom, então Zeus viu, né, que ia ser difícil, né, pegar a vaquinha de volta. Então encarregou Hermés, o deus mensageiro, para roubar a vaca. Usasse as armas que quisesse. Hermés, diante desse pedido ou desse mandado, né, o que ele fez? Começou a tocar exaustivamente sua flauta para ver se Argos fechasse os seus 100 olhos e dormisse, mas em vão, apenas 50 se fechavam. Bom, mas ele resolveu cumprir as ordens de Zeus, né? Encarregou dos irmãos roubar a vaca. Então, o que ele fez? Ele roubou a vaca, mas teve que matar o gigante Argos, tá? A Hera, quando viu o seu gigante morto e a vaca tinha desaparecido, primeiro o que ela fez? Retirou todos os 100 olhos do Argos Panoptes e colocou, né, na cauda de um pavão. Se vocês olharem a cauda do pavão, tá cheia de olhinhos. Então, são os olhinhos do Argos Panoptes, né? O gigante de 100 olhos que tomava conta da vaquinha a mando de Hera, tá? Bom, então, ele conseguiu matar, então, o Argos e ela conseguiu fugir. Só que a Hera não deixou barato. Sabe o que ela fez? A Hera mandou um inseto, né?
infestar a pele de Ó. Esse inseto mordia a pele da Ió, da vaquinha, e ela não tinha alívio algum. Ela corria e aquele inseto atrás. Ela corria para um lado, aquele inseto atrás. E mordia o casco lá da vaquinha. Então, sofrendo muito, ela fugiu, iniciando uma longa caminhada, vagando da Grécia até o Egito, onde à beira do rio Nilo, finalmente se viu tornar-se a forma de uma mulher, a forma da mulher que fora. Chegou exausta porque ela não parou, e acabou chegando ao Egito. E aí, quando chegou no Egito, o bichinho já tinha deixado para trás, e ela virou de novo uma mulher, tá? Lá, no Egito, conta-se que ela, depois que virou mulher, deu à luz Epafo, fruto do romance que tivera com Zeus. Então, ela já fora grávida, né? Quando ela correu, né, para o Egito, como vaquinha, né? E depois como mulher. Conta-se que Epafo casou com uma donzela chamada Mênfis. E Epafo também teria fundado a cidade que ele deu o nome de Mênfis em homenagem à sua esposa. Essa cidade existe no Egito, todo mundo sabe. Bom, mas voltando à incansável fuga de Ó. Tem uma versão que diz que ela atravessou o Estreito de Bósforo. Bom, ela saiu correndo da Europa para entrar no Egito, passou pela Ásia, foi assim uma loucura a corrida dela. E quando ela passou pelo Estreito de Bósforo, deram esse nome, Estreito de Bósforo, aquele que liga a Europa à Ásia. E sabe qual é o significado de Bósforo? Passagem de boi ou de vaca. Passagem de boi e de vaca, porque ela teria passado esse estreito da Europa para a Ásia, tá? Bom. Mas qual foi o destino de Ó quando chegou, além de dar à luz Epafo, né? Depois que ela chegou ao Egito e deu à luz? Casou, mais tarde, com um rei egípcio, tendo vários filhos. Mas a mitologia enfatiza mais os 2 netos que ela teve, tá? O neto chamado Danaus, que teve 50 filhas. E o neto egípcio, que era gêmeo, que teve 50 filhos, tá? Bom, mas o que aconteceu com o Egito, que teve 50 filhos, outro neto? Ele queria que os primos se casassem, as 50 filhas do Danaus, do seu irmão gêmeo, com os 50 filhos dele, o Egito, para que se unissem em casamento. Mas Danau não aprovou esse casamento, temendo que eles o derrubassem do trono. Eram 50 homens. Eles iriam derrubá-lo do trono na hora. Então Danau ordenou que suas filhas matassem seus maridos na noite de núpcias. Todas cumpriram o trato, menos Hipermestra, que se apaixonou por Linceu. Ela foram os únicos o único casal que sobreviveu como marido e mulher, tá? Bom, enfim, esse único genro, né, que ele teve, né, o Linceu, sucedeu realmente, depois que ele ficou velho, o rei de Argos, né? Esse rei de Argos foi substituído, né, pelo genro, tá? O Linceu. E os destinos daquelas 49 irmãs que mataram os maridos na noite de núpcias? Como é que elas foram condenadas no mundo dos mortos? Passaram a eternidade carregando água num jarro furado. Outra versão diz que passaram a vida inteira, a eternidade inteira, a vida não, a eternidade
levando, carregando água numa peneira. Tem dessas duas versões. Ou numa peneira ou num jarro furado. Esse foi o castigo eterno no mundo dos mortos. Tem muitas pinturas retratando essas donzelas carregando água num jarro furado, porque elas tinham matado na noite de núpcias seus maridos. E vou ficar por aqui. Beijo!